Boa noite, meus amigos. Estamos nós aqui reunidos novamente para continuarmos os nossos estudos. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E nós estamos estudando a parábola do avarento. Hoje é a segunda aula, né, que nós estamos tendo sobre a parábola do avarento. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos reunidos aqui em seu nome, em nome de Jesus, de Francisco de Assis e dessa espiritualidade amiga, para prosseguirmos em nossos estudos, buscando a nossa iluminação. Te rogamos, ó Pai, o teu amparo, o seu consolo, a sua sustentação nos momentos mais difíceis de nossa vida, mas também queremos lhe agradecer, Senhor, pelas alegrias que temos a cada passo, porque elas são, com certeza, concessões que o Senhor faz a cada um de nós, graças à sua infinita misericórdia. E assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciada o nosso estudo da noite de hoje, do estudo das parábolas de Jesus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou iniciar nossa aula fazendo a leitura da parábola, tá? Para nós relembrarmos. Então, está aqui no livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Diz assim, Caibar inicia assim: as terras de um homem rico produziram muito fruto, e ele discorria consigo. Quer dizer, o homem pensava consigo mesmo: que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Não tenho onde guardar os meus frutos. E aí o homem disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e os construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe: insensato, esta noite te exigirão a tua alma, e as coisas que ajustastes, para quem serão? Assim é aquele que tesoura para si e não é rico para com Deus. É aquela coisa. É assim que aquele que tesoura só para si e não pensa em dividir, né? Então, ele não é rico para com Deus. Então, nós vamos lá continuar o nosso estudo. Eu estou, se eu não me engano, no 8º parágrafo, tá? Das considerações de Caibar. Eu acredito que sim, 4, 5, 6, 7, 8º parágrafo, que diz assim: o que valem riquezas efêmeras, sombras de felicidade que se esvaem, fumo de grandezas que desapareceram à primeira visita de uma enfermidade mortal. Fumo quer dizer a fumaça, né? O que valem celeiros repletos em presença do ladrão da morte, que chega em momento inesperado, e até quando nos julgamos em plena mocidade e com ótima saúde, fazendo planos, não é? Inúmeros planos, e de repente acontece. Míseros avarentos dos bens que Deus vos confiou, pensais porventura que não tereis de prestar ao Senhor severas contas desse depósito? Será que nós pensamos que não vamos ter que prestar contas dos empréstimos que o Senhor nos concedeu? Afinal, tudo, como nós já vimos,
tudo aquilo que não podemos levar não nos pertence no momento da nossa desencarnação. Não é verdade? Se eu não posso levar comigo, aquilo não me pertence. Pensai que eles hão de permanecer conosco e servirão para multiplicar cada vez mais a vossa fortuna? Em verdade vos afirmo que vosso ouro se converterá em brasas a causticar vossa consciência. Então, o Caibaraqui está fazendo uma admoestação muito dura aos avarentos, né? O que vale tantas fortunas acumuladas? Essa semana eu estava vendo uma matéria, né, de um cidadão que tinha um renome aí na nossa vida atual aqui no Brasil, uma personalidade realmente muito culta, e que ele amealhou uma grande fortuna. Mas todos aqueles, né, que faziam parte da família dele desencarnaram antes dele, inclusive o único filho. E parece, depois, pelo menos, né, o que parece que a mídia falou, ele teve essa preocupação de deixar a sua fortuna para os seus empregados, aqueles que ficaram com ele, né? Porque a família se foi. Então, qual é o homem que, quando começa a reunir uma certa fortuna, bens, pensa nisso? Ah, quando eu morrer, eu não vou ter nem para quem deixar. Porque todos aqueles que faziam parte da minha família foram antes de mim. E às vezes a gente não se pega com um negócio desse. E aí quem fica, que às vezes não tem nada a ver com ele, mas é porque é um parente distante, qualquer coisa, aí começa a brigalhada pela fortuna, pelo que ele deixou. Se a pessoa não teve essa preocupação de pelo menos assim, eu tive empregados que me serviram, então vou deixar isso que eu não tenho mais filho, eu não tenho mais irmão, eu não tenho pai, sou filho único. Vou, sei lá, se eu fui alguém que construiu alguma coisa do ponto de vista cultural, de repente eu vou doar para um museu, ou eu vou construir uma instituição que vai administrar isso depois que eu morrer, né, deixar aquilo ali como um museu, sei lá, um material, ou então distribuir para alguém, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam com isso, elas preocupam-se em reunir. Então é o que ele está falando aqui, né? O que vale tudo isso, se a qualquer momento nós podemos ser retirados daqui? E aí ele chama míseros avarentos dos bens que Deus nos confiou. Deus confiou esses bens para nós, não para nós guardarmos dentro do cofre, mas para que esses bens sejam úteis. Serão úteis a nós, mas principalmente ao próximo, né? Então, pensar que eles vão de permanência, será que a gente pensa que vai poder ficar eternamente aqui para a semente, guardando esses nossos bens? Aí ele fala, esses bens que você amealhou e não procurou colocar a serviço do próximo, no plano espiritual, se converterão em brasas a causticar vossa consciência. Eu tive tanto e não auxiliei ninguém. Em verdade vos digo que esses bens, esse ouro, se transformará em peias e algemas. Peias é como se fosse uma corda para te amarrar, né? Para te prender. Resultantes da ação nefasta que exercestes em detrimento dos que tinham fome, dos que tinham sede, dos enfermos, desprezados, dos pobres trabalhadores de que explorastes o trabalho. Então, todo esse bem que a gente amealha, que a gente não pensa em dividir para dar oportunidade ao outro de ser feliz, transformando esses bens num processo de educação, não é? Colaborar com a educação, de repente, auxiliar crianças com material escolar,
pagar uma bolsa de estudos, auxiliar uma instituição que presta auxílio à saúde das pessoas, usar, né, esses bens em benefício do próximo. Então, ele diz que esses vão se sentir algemados, presos às suas atitudes, né? E quando ele está falando aqui, ele está falando de algo que é muito comum ainda entre nós, espíritos endividados. Ele está falando da avareza, que ainda é característica de muitos desses que têm muito, mas que não reconhecem que isso é um empréstimo do Senhor para o nosso crescimento espiritual, mas principalmente para auxiliar aqueles nossos irmãos que necessitam. E aí eu trouxe aqui para a gente ler e refletir um texto que eu achei muito interessante, né? E, gente, fazendo essas pesquisas, como a gente encontra material interessante, coisa boa para o nosso engrandecimento, é um texto de Pedro de Camargo Vinícius. O texto é esse aqui do livro Em Torno do Mestre. E o capítulo trata da avareza. Gente, esse texto também deve ser da década de 50, da década de 60, mas é atualíssimo, é fantástico esse texto. E eu trouxe uma parte desse texto para a gente refletir. Pedro de Camargo diz assim no livro Em Torno do Mestre: ora, se as fazendas aqui ele já quer falando mesmo da fazenda, aquele grande espaço de terra que algumas pessoas compram, né? Fazendas, chácaras, sítios, mas aqui ele está falando das fazendas, que o Brasil é cheio dessas fazendas, onde esses grandes fazendeiros criam gado, fazem grandes plantações, ou deixam a terra lá vazia, inútil, sem plantar um pé de couve para alimentar ninguém. Aí ele diz aqui, ora, são as terras improdutivas, que temos muito no Brasil. Ora, se as fazendas e os haveres não asseguram vida longa nem venturosa, como se explica a fascinação que exercem sobre os homens? É boa pergunta, né? Se existem pessoas aqui no Brasil que têm 5, 6, 10 fazendas, vários quilômetros de terras improdutivas. Tá? Outras não, produtivas. Mas ele diz assim, se ter todo esse a pessoa ser dona de uma grande extensão de terra, de grandes fazendas, ou então de outros bens materiais, como carros, casas, iates, aviões, não asseguram vida longa nem venturosa, como se explica a fascinação que exerce sobre os homens? Porque ser proprietário de ter grandes posses, grandes extensões de terra, não dá certeza a ninguém que vai ter vida longa e feliz. Não é verdade? Então, por que o homem é tão fascinado pelo ter? De onde procede tanto apego às temporalidades do século? Jesus responde, vem da avareza. Vem da avareza. E não só aponta a origem de tal vezânia, vezânia quer dizer paixão, loucura, como Jesus nos adverte, lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza. Então Jesus já diz isso pra gente. Ora, por que ficar nessa loucura para possuir bens, se isso não garante que você vai ter vida boa, tranquila e feliz? Muito pelo contrário, às vezes é uma vida altamente infeliz, cheio de pessoas invejosas ao seu lado, cheio de pessoas que se dizem seus amigos, mas estão interessados apenas em compartilhar do que você tem. E também não te garante que você tenha vida longa. Então, por que isso? Por que essa sede terrível? Porque a pessoa é avarenta. E aí Jesus falou, isso é perigoso. Guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza. Sim, de
toda avareza. Isto é, das várias formas que essa terrível paixão assume, dominando o coração do homem. Não é só avareza do ponto de vista material. Existem outros tipos de avareza. Alexandre Herculano, escritor, historiador e jornalista português do século XIX, impressionado com os diversos aspectos do orgulho, exclama: orgulho humano, que serás tu mais? Estúpido, feroz ou ridículo? Então ele pergunta: o que será tu? Mais estúpido, mais feroz ou ridículo? Pois a avareza comporta esses três qualificativos. A avareza pode ser estúpida, ridícula ou feroz. Assim como o orgulho. O que é pior? Qual das avarezas é a pior? A estúpida, a ridícula ou a feroz? É a grande incógnita, é a grande pergunta. A avareza estúpida, é aquela modalidade sórdida e mesquinha que faz o homem privar-se do conforto, do necessário e até do indispensável, perecendo a míngua para conservar intacta a pecúnia, o dinheiro avaramente amealhado. É aquele que guarda sua fortuna debaixo do colchão. É aquele que junta muito dinheiro, mas é incapaz de dizer assim: eu vou comprar um sapatinho melhor para mim, vou comprar uma roupinha melhor para mim, vou pagar uma consulta médica para mim, para ir lá no médico conversar, para ver se eu estou bem, fazer um check-up. Eu vou nada pagar um plano de saúde, o cara é milionário. Pagar um plano de saúde para mim? Eu não. Esses planos de saúde são exploradores. Então vai lá, paga uma consulta. Eu não, esses médicos miseráveis, cobrando R$ 200 para uma consulta médica, não vou nada. Vou tomar aqui o meu chazinho. Então, a avareza estúpida é aquela que ele não usa nem para que ele possa ter uma vida um pouco melhor. E ele vive ali naquela miséria, entendeu? Não usa nem para ele, nem para sua família, sabe? Não paga uma educação melhor para os seus filhos, não dá um conforto para sua família, nem para ele mesmo. Essa é a avareza estúpida, tá? Que faz o indivíduo privar-se do conforto, do necessário e até do indispensável. Aí eu me lembrei aqui, sabe de quem? Do Tio Patinhas, né? O Tio Patinhas, que andava com a roupa toda rasgada, cheia de remendo. Quando algum sobrinho, ou Pato Donald, que era sobrinho dele também, pediu alguma coisa, ele negava. O negócio dele era mergulhar lá na caixa forte dele, nas moedas de ouro dele. Lembra do Tio Patinhas, no desenho? Esse era tomar banho com as moedas de ouro dele. Mas na hora de comprar alguma coisa, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Agora, a avareza ridícula é a do homem que tem no dinheiro o seu ídolo, a sua preocupação, né? A sua preocupação constante e absorvente, empregando, embora no luxo, na ostentação, ou simplesmente na satisfação dos seus apetites e caprichos. Essa é a ridícula. Ele tem o dinheiro, tá? O dinheiro é o ídolo dele. A preocupação dele é ostentar, ter aquela frota de carros de luxo, aquela frota de iates, frota de motos, aviões, inúmeros aviões, só usa roupa de marca, e aí às vezes ele chega até a ser ridículo no tipo de roupa que ele compra, 200 pares de sapatos, comprar mansões de 30, 40 quartos, frequentar os maiores restaurantes, cercar dos amigos, dos companheiros, participar daquelas festas, né? Essa é a avareza ridícula. Ele só emprega no bem-estar dele mesmo e de 2 ou 3 ali apaniguados e da sua família.
agora tem a Varesa feroz. De todas, a mais perniciosa. Temos a estúpida, a ridícula e a feroz. A feroz é a avareza dos assambarcadores, dos organizadores de monopólios e trustes, dessas grandes organizações, cuja ambição e cupidez desmedidas não se contentam com menos que possuem o mundo inteiro. Esses grandes bancos internacionais, alguns brasileiros também, né? Mas os grandes bancos, né? Ainda que para tanto seja mister reduzir à miséria toda a humanidade. Outrora, essa avareza gerou os conquistadores e os latifúndios. Nós sabemos disso, né? O mundo imperialista, né? As grandes nações imperialistas. Atualmente, ostenta-se nas grandes organizações, nas grandes corporações comerciais e industriais, nas companhias, nos sindicatos e empresas poderosas, cujos tentáculos se alongam em todas as direções. Eu pergunto a vocês, esse texto aí deve ter, eu digo aí, vamos dizer, talvez uns 60 anos, por aí. E parece que é um texto de 60 anos. 60 anos ou mais, né? É um texto atual, gente. É isso que está acontecendo no mundo. Olha essas grandes empresas petrolíferas, não é? As grandes corporações fabricantes de remédios, os grandes laboratórios, a indústria armamentista, o lobby das armas, que produzem os senhores da guerra. Vocês sabem o que são os senhores da guerra, né? Os grandes comerciantes de armas, que vão, assim, para os países como, vou usar aqui um continente, o continente africano, e lá eles vendem suas armas para aqueles líderes revolucionários, para incentivar mais a guerra, e essas armas são pagas para eles com diamantes de sangue. Então, para essas grandes corporações, é interessante que essas guerras, que essas guerrilhas continuem a acontecer. São eles, muitas vezes, os fomentadores dessas guerrilhas. Porque se a guerrilha acaba, para quem ele vai vender as armas? Para quem, gente? O Brasil é um grande fabricante e vendedor de armas. Um dos clientes do Brasil, naquela época, não sei hoje, era a Líbia. A Líbia foi um grande comprador dos armamentos do Brasil. Nós tínhamos uma grande, eu não sei se ela ainda existe, Engesa, que fabricava armas. Eram aviões que saíam do Brasil, cheios de armas, munições, carros, lá para o Oriente Médio. Entendeu? É isso aí. Até que um dia pegaram um em Brasília que estava pronto para levantar voo. Isso já tem muitos anos. Não sei quem mandou alguém revistar. E quando deu de cara, o avião estava lotado de armas. Logicamente, os canais oficiais não sabiam disso, né? Diziam que era contrabando. Aquela história que todo mundo sabe. Saiu um Boeing no aeroporto de Brasília cheio de arma. Não é, né? Não é a mesma coisa que você botar um saco de soja e levar. Mas estava aí. E assim é. Então esse texto está falando disso. Então, esse atualmente dele é lá da década de 50 e 60. Mas é o nosso atualmente hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que ligaram o microfone aí. Não, é que eu fui consultar aqui. Esse livro foi publicado em 1939.
para você ver, tem 80 anos e é atual, né? Imagina como está agora, né? Eu estava As coisas. eu estava colocando em 60. 39. Nós poderíamos publicar esse texto de 2022 e ele estava atualíssimo. Não é verdade? Então a gente percebe, né? Na aula anterior eu tinha falado assim que o problema do homem é um problema que se repete, né? É um problema que se repete. E em 39, Pedro de Camargo coloca essa problemática, né? Ele coloca essa problemática, que é a problemática atual. É a problemática atual. Entendeu? Então, nós estamos aí. Eu estou só verificando aqui também, só para a gente não falar besteira, sobre essa que eu falei o nome dessa empresa. Ah, sim, a Ingesa, ela produzia, eu não sei se ainda produz, Jeep, caminhão, veículo blindado, trator, carro de combate e vai por aí afora. Ela produzia isso, entendeu? Então, esses carros de combate, todo esse tipo de material, era justamente para esses países que viviam em guerras, tá? Para isso, ela foi inaugurada em 1958. Em 1958. Ela era especializada em transporte, né? Em carros de combate. Mas eu acho também que em munição, em armas. Acho também em armas ela era especializada em armamento, sim, né? Em vários armamentos. Uma empresa brasileira, tá? Armamentos, aqui eu estou vendo vários armamentos. Parece que eu não tenho certeza se ela faliu, mas era uma empresa brasileira, né, muito famosa, e o Brasil tinha essa beleza aí, né? E hoje continuamos com essa ideia de liberar armas para a população, para que a população possa se defender. É claro que esse discurso está por trás de quê? Dessas grandes empresas armamentistas. Afinal de contas, vamos imaginar, se for liberado a venda de armas, pistolas, rifles, como se faz aí, né, o pessoal do CAC, né? Quem é o CAC? O CAC é o atirador profissional, é o colecionador de armas. Tem esse nome, a gente escuta muito na televisão, né? O CAC, o CAC, o CAC. O CAC é o colecionador de armas, o atirador desportivo e o caçador de animais. Então, o cara, o CAC é como se fosse uma instituição, ele se filia ao CAC. Ou ele é colecionador de armas, ou ele é atirador desportivo, ou ele é caçador de animais. Às vezes ele é os três. Ele é os três. Ele coleciona armas, ele é atirador desportivo e ele realiza a caça de animais. Aqui no Brasil ela é proibida, mas às vezes ele vai para a Europa, vai para a África para caçar o leão, o elefante, aquela coisa nada toda, que a gente sabe que faz. Aqui no Brasil estão querendo liberar, já existe até um documento, é uma PL, tá? Tem uma PL, que eu não me lembro aqui o nome, mas eu até coloquei outro dia aí, é uma PL que está sendo votada no Congresso, visando a liberação da caça de animais silvestres aqui no Brasil. Entendeu? Então, qual é a ideia? Permitir que esses homens que têm em mãos armas poderosíssimas, pistolas, armas, aquelas de
para a visão noturna e o diacho quatro, todo tipo de inferno eles têm e querem ir para a selva para caçar onça, para caçar a preguiça, para caçar todo tipo de animal silvestre. Né? O cara tem esse espírito predador. Ele quer caçar. Para isso é preciso fazer uma alteração na Constituição. E aí tem muita gente interessado em fazer isso. É o que o pessoal chama de o lobby da caça. Então, eles estão aí querendo liberar essa caça, né, para permitir a esses homens saírem à caça. Eu tenho até aqui, ó, é a PL 3723. PL é um artigo lá, né? PL 3723, que libera a caça do animal silvestre no Brasil. Né? Então, há muitos políticos aí já criaram essa PL 3723, está lá no Congresso para ser votada. Se passar, liberação da caça. Agora, o que está por trás disso? A indústria armamentista. As grandes corporações armamentistas. Porque ninguém vai sair para caçar a nossa onça com arco e flecha. Não é verdade? Ninguém vai sair para caçar onça com arco e flecha. Vão sair para caçar com armas, com espingardas, com rifles de alta potência e outros animais. Então, a indústria armamentista está por trás disso, fazendo esse lobby, essa pressão, para que essa PL aqui, 3723, passe. Passando, mais armas serão vendidas. Porque o que não falta é gente querendo matar uma onça, né? E também a liberação da arma para a população. Tem muita gente querendo que isso passe. Por quê? Porque a indústria armamentista está por trás disso. Ora, se for liberado, todo mundo pode comprar 2, 3. Tem gente aí já podendo comprar 30, 40 armas. Essas grandes empresas vão ficar mais ricas do que elas são. Fora que a gente sabe que aquele grupo de pessoas marginalizadas vão usar muito laranja com título de caçador para comprar arma para eles. Porque é assim que vai acontecer. Os traficantes vão querer também comprar essas armas. Então, eles vão usar pessoas que vão se dizer caçadoras, vão comprar as armas e revender ou dar para eles. Se eles que derem o dinheiro, vão passar para eles. Por trás de tudo isso, estão essas grandes corporações armamentistas que querem que se libere a caça, se libere o uso de armas, para que elas possam ficar cada vez mais ricas. E aí tem muito religioso dizendo, não, eu acho que a pessoa tem direito a ter uma arma para se defender. Tem muito religioso, muito espírita, aplaudindo os patrocinadores dessa PL da liberação da caça, aplaudindo aqueles que estão querendo que se liberem as armas. Mas esquece que Jesus disse assim, quem vive pela espada, morre pela espada. Pedro embainha tua espada. Entendeu? Então, essas grandes corporações estão aí. Já estavam em 1940, quando Pedro Camargo escreveu esse texto, e continuam hoje. E vão continuar, enquanto os homens equivocados estiverem aplaudindo tudo isso aí, forem avaros, querem tudo para eles, se tornarem milionários, cada vez mais ricos, enquanto os outros morrem nas penúrias, na penúria. E continua aqui Pedro de Camargo. Essa classe de avareza é a avareza feroz, é geralmente peculiar a homens inteligentes, ricos, astutos, de alta cotação social. Mas é claro, imagine o lobby da indústria armamentista atrás de muitos políticos, oferecendo prêmios, dinheiro, carros,
iates, vantagens. Aqui estão alguns resultados. Desculpe aí, gente, desculpe. Oferecendo essas vantagens. Porque é assim, eles se aproximam, um grande homem dessas corporações, se aproximam de um congressista, de um deputado, de um senador, de um governador, dizem para ele, olha, eu posso presentear você aí com iate, um avião, com uma mala cheia de dinheiro, se você criar aí uma PL, um projeto, facilitando isso, aquilo. Aí o outro vai e faz. Se aquilo passar, ou apenas por fazer aquele artigo, né? aquele projeto, ele já ganha um presente. Se passar e for aceita, mais presentes ele vai ter. É isso que essas grandes empresas fazem. Elas ficam por trás. É o tal do lobby, entendeu? Que aqui no Brasil é proibido por lei. Mas a gente sabe o que acontece. E aí ele diz, então são homens inteligentes, porque para se aproximar de um político desse, de um grande industrial desse, para convencer o homem a embarcar nos planos, nas ideias deles, não pode ser qualquer um, tem que ser alguém muito inteligente. E aí o Pedro Camargo diz que das três tipos de avareza, né? Desses três tipos de avareza que nós apresentamos aqui, né? Olha aqui, ó, a estúpida, a ridícula e a feroz, estúpida e ridícula, ele diz, das três, estúpida, ridícula, feroz, como ficou dito, a mais perniciosa, a que mais danos tem acarretado à sociedade de todos os tempos, é essa, né, a feroz. A feroz é que mais tem prejudicado. Um só avaro dessa categoria, ou uma comandita, quer dizer, um grupo de sócios, um empresário, uma organização dessa, de meia dúzia deles, pode reduzir a fome em uma cidade, um povo inteiro. Uma só empresa pode fazer isso. A gente vê muito isso, de repente, nos pequenos países na África. Uma, duas organizações dessa num país pode levar aquele país todo à miséria. É a responsável, essas organizações, pela carestia, aumento de preço dos produtos e pelas crises econômicas que convulsionam, abalam, agitam o mundo, dando origem às lutas fratricidas, que por vezes estendem o negro véu da orfandade e da viuvez sobre milhares de crianças e de mulheres indefesas. É também obra sua, nos tempos que correm, né, nos tempos atuais, 1939, os milhões de desempregados nos países industriais e as pretensas superproduções nos países agrícolas. Né? Então, muitas vezes, nós não vamos dizer que isso é uma coisa totalmente ruim, mas a automatização das fábricas, né? A automatização do campo, sem uma preocupação com os funcionários, com as pessoas que sobrevivem disso, é um absurdo. A gente vê muito aqui em São Paulo, no resto do Brasil, mas principalmente em São Paulo, de repente, uma grande empresa dessa chega com 5, 6 mil empregados, diz assim, vamos fechar a nossa empresa. Vamos levar a nossa empresa aqui de São Paulo para a Argentina. Porque lá na Argentina é menos impostos, vão nos oferecer mais vantagens. Ele simplesmente demite 5 mil empregados e vai embora com todo o dinheiro que ele ganhou aqui. E esses 5 mil empregados ficam aí. Não param para pensar, poxa, vamos fazer isso devagar? Vamos fazer esse fechamento assim em 3, 4, 5 anos. Vamos tentar minimizar ao máximo o choque. Não, ele simplesmente diz assim, daqui a 2 meses fechamos a Mercedes-Benz, fechamos a Volkswagen, fechamos não sei o quê, e está todo mundo na rua.
entendeu? Tá todo mundo na rua. E aí temos os latifundiários, né? Grandes plantações de soja, de arroz, né? Grandes criações de gado leiteiro, de gado para o abate. Para onde vai tudo isso? Todo o arroz, o feijão, o milho, a soja, vai para os portos para serem exportados para o exterior. E eles ganham milhões, e ainda falam assim. Agro é pop. Ainda dizem assim: o Brasil vai alimentar o mundo. Enquanto isso, a população do Brasil está morrendo de fome. E o que é vendido aqui no Brasil? O preço do feijão, do arroz, do milho, da soja, vai lá para as alturas. O povo brasileiro produz, abate não sei quantas toneladas de carne, vai para onde? Vai para o Oriente, para a Europa, vai para os Estados Unidos. E o pobre daqui não pode comer um bife de fraldinha, nem um pedacinho de picanha, então vai ser esquartejado se falar que quer comer picanha. Se falar que vai comer picanha, vai ser esquartejado. Porque ele tem que se contentar em roer o osso que está podre lá do abatedouro. Aquilo que o abatedouro jogar no lixo, apodreceu, vai lá e se contenta com roer o osso. É isso que ele está falando. O trabalho suspenso, o número de pessoas desempregadas, porque essas grandes empresas fecharam e foram embora. O legítimo comércio, que significa a livre troca de produto entre as nações, quase de todo paralisado, graças às odiosas barreiras alfandegárias, porque também tem isso. Os países taxam os produtos que vêm de fora com impostos aviltantes. São outros tantos crimes de lesa humanidade praticados pela avareza da terceira espécie, isto é, a avareza feroz. As outras duas formas de avareza, o estúpido, que não usa o dinheiro que tem nem para ele mesmo, e o ridículo, que usa só para ostentar, são mais estados mórbidos ou doentios da alma. É o cara que é desequilibrado. É mais causada por isso, pelo desequilíbrio espiritual da criatura. Agora, a feroz é que caracteriza, diz Pedro de Camargo, a verdadeira avareza. Aquelas estúpido, né, aquelas avarezas estúpida e ridícula prejudicam somente os indivíduos que as alimentam. É o cara que não come bem, não vive bem, porque ele esconde o dinheiro dele mesmo, e aquele que só quer ostentar e acaba ganhando um monte de amigos interessantes que vão prejudicá-lo. Então, prejudica somente a eles próprios, na grande parte, né? Ao passo que os maléficos efeitos desta que é a feroz atingem um raio de ação considerável, incalculável mesmo. Todavia, os escravizados por essa cruel paixão são dignos de piedade. Esses que praticam a avareza feroz, eles são dignos de piedade. Vivem iludidos, agitam-se como todos os homens em busca da sonhada felicidade. Julgam encontrá-la na satisfação dos desejos, na expansão do egoísmo, cobiçando sempre. Vão alimentando ambições que jamais chegam a ser satisfeitas. Entretanto, a nossa alma, para ser feliz, não precisa construir celeiros de proporções desmesuradas, como fez aqui o rico, né? O avarento da nossa parábola. Não precisa mesmo de um céu imenso, recamado de sóis refulgentes. Basta-lhe uma nesga azul, onde brilhe a estrela do amor. Então, meus amigos, eu trouxe esse texto aqui do Pedro de Camargo porque eu achei que ele caiu como uma luva para a nossa aula. Tá? Ele caiu para uma luva para essa parábola aqui do avarento. E aqui, voltando aqui ao Caibar, depois a gente pode comentar um pouquinho, o Caibar vai dizer assim, já no penúltimo parágrafo desse texto,
Deixa eu só pegar aqui os pontinhos da coisinha. Ai, meu Deus, cadê? Nossa, cadê? Tem um livrinho aqui que a gente vai depois terminar, mas eu não tô. Eu coloquei que minha mesa está tão cheia de coisas. Ah, ele está lá do outro lado. Espera um instantinho. Alguém levou lá para a ponta. Ele diz aqui no livro, Parábolas e Ensino de Jesus, penúltimo parágrafo. Ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Fazei o bem, socorrei o pobre. Porque quando ele diz assim, movimentai, ricos, movimentai esse talento que o Senhor vos concedeu. Granjeai amigos com esse tesouro da iniquidade, para que eles vos auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Ele está chamando a atenção o seguinte, que a criatura que tem a capacidade de fazer, gerar e produzir de forma que ela tenha mais dinheiro, é um talento que ela tem. Porque tem gente que não sabe comercializar nada, é péssimo comerciante. E ser um bom comerciante é um talento. Aí ele diz assim, aproveita que você tem esse talento e usa esse dinheiro que muitas vezes traz iniquidades e dor para os outros em prol dos seus semelhantes, para que eles, esses amigos, né, essas pessoas que você está ajudando, os auxiliem a entrar nos tabernáculos eternos. Porque se você tem o talento do comércio, você está lidando com ouro, com dinheiro. Dinheiro esse que muita gente se perdeu. Usa isso para auxiliar quem necessita. Porque aqueles que você auxiliar serão seus advogados do futuro. Entendeu? Serão seus advogados do futuro. É isso que ele está dizendo. Fazei o bem, socorrei o pobre, amparai o órfão, auxiliai a viúva necessitada, curai o enfermo como se ele fosse vosso irmão ou vosso filho. Pagai com generosidade o trabalhador que está ao vosso serviço. Paga o salário justo. Fazei mais, comprai livros e aproveitai os momentos de ócio para vos instruir. Porque o rico ignorante é tanto como um asno de sela dourada. Interessante essa comparação que ele faz. Ilustrai o vosso espírito, quer dizer, espíritas, né? Como disse Kardec, né? Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Fazei para vós tesouros e celeiros dos céus, onde os vermes não chegam. Quer construir celeiros? Constrói no céu. Onde os vermes não chegam, os ladrões não alcançam, a morte não entra. Construa celeiros para armazenar as suas virtudes. Né? As virtudes. E aqui tem uma frase aqui, um parágrafo desse livro que eu acho muito interessante, Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Quem me deu esse livro de presente foi o William. Técnica de Viver, do Valdo Vieira. Tem um capítulo chamado Suportar o Êxito, aonde o Valdo Vieira diz assim, convencidos de que as possibilidades do universo são propriedades fundamentais da vida e não nossas, fácil perceber que as condições e circunstâncias da existência nos são confiadas para o rendimento do progresso geral. Então, as possibilidades do universo são propriedades fundamentais da vida, o que ele diz, e não nossas. Então, as condições e circunstâncias da existência são confiadas a nós como empréstimos para o rendimento do progresso geral e não só nosso. Saibamos usar fracasso e vitória, abastança ou carência, obstáculo ou vantagem para enriquecimento do espírito, a realidade que remanescerá de tudo. Nada existe sem expressão.
Uma vírgula ou um tio guarda o valor capital na vida de milhões. Aprendamos a suportar para auxiliar, a usufruir para construir. Deus não se preocupa com aquilo que o homem tem. Procura saber o que faz cada um daquilo que tem. Entendeu? Deus não quer saber o que a gente tem. Ele quer saber o que a gente faz com aquilo que a gente tem. É maravilhoso. Esse livro é muito bom. Técnica de Viver, do Valdo Vieira. E aqui, encerrando, né, esse nosso texto da parábola do avarento, o Caibar diz: lembrai-vos da parábola do avarento, cuja alma, na mesma noite que fazia castelos do ar, foi chamada pelo Senhor. Então, né, essa parábola eu achei maravilhosa. Esse texto do Vinícius Pedro de Camargo, Nossa Mãe do Céu, é um texto assim atualíssimo. Gente, 1939, né? Eu pensava que era 1960. Que texto, né? Que verdade que ele traz aí. E o Caibar nos mostra, né, os três tipos de avareza. Os três tipos de avareza. Né? Que o homem se consome ali. É a avareza, a estúpida, a ridícula e a feroz. A estúpida e a ridícula só prejudica ele mesmo. Mas a feroz destrói o mundo. Né? E a feroz manda populações e populações para a miséria, para a morte. E ela está aí. Ela está aí. E nós? Qual é a nossa posição diante de tudo isso? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Esse tema é muito rico, né? Nos leva a muita reflexão, né? Porque fala da questão mesmo nossa, né? Da nossa relação com as coisas da vida. Hoje, tudo materializado, o materialismo impera, então a gente tem muita coisa para refletir, para pensar, a gente tem que, como é que se diz, reavaliar, né, nossos conceitos, a gente precisa ver o lado mais da vida do espírito, porque às vezes eu não digo, a gente não, todos nós aqui não somos avarentos empresário, mas às vezes a gente é o pequeno avarento, a gente tem que estar atento com essas avarezas pequenininha, que se a gente tivesse grande propriedade, seríamos um avarento desse grande aí. Grandão. Então, é ficar atento às pequenas coisas, porque demonstra que naquele pequenininho ali, naquela atitude pequena, tem também um tipo de avareza. Como diz o outro, né? Só faltou oportunidade. Só faltou... Avarento do sentimento, né? Sim, há vários tipos de avarento. Sentimento. Né? Das possibilidades que tem, exatamente, não faz. Ele fala isso. Não existe apenas esse avarento material. Tem vários outros tipos de avareza. Ridícula, né? E a feroz. Também tem essa avareza sentimental. A feroz, né? Aquele que é tudo para ele, que não admite que o outro tenha liberdade, né? Que se não pode ser meu, vai ser ninguém. Esse texto deu para a gente dar uma balançada nas nossas decisões, que está tão próxima. Não precisa nem falar o nome do... Não precisa falar nada. Nada. Mas está bem explícito. Bem claro. E esse texto de bem claro. 1939. Eu acho que ninguém aqui tinha nascido. Eu sou de 58. 39? Não, eu sou de 49. Bom, esse texto foi 10 anos antes de você nascer. Olha só. Pois é. Olha só a situação. Um texto que se alguém dissesse assim, ó, escreveu hoje, tá? Você ia dizer assim, nossa, que profundo.
Porque o problema do homem é o mesmo sempre. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. E a avareza é o símbolo do egoísmo. Ela é a bandeira do egoísmo. Né? O que nós falamos aí das armas. Pelo amor de Deus, gente. Gente, nós vivemos num país onde a violência impera. A gente sabe, né? É violência para todo lado. Mata-se por um celular como se fosse... tivesse tirando sorvete de uma criança. A gente vê na televisão, o cara chega perto, me dá aí o celular. Se você demorar, já toma um tiro na cara, o cara leva o teu celular. Aí você vai soltar armas, facilitar armas para a população. Eu nem ando com o celular. Não é? Tem gente que usa dois celulares. O celular importante deixa em casa e o outro, eu deixo. Leva para... Eu ando um bem que só para ligar na rua. Eu, quando viajo para o Rio, eu levo o meu celular desligado, escondido, e tem um vagabundo daí que nem funciona, que eu levo na mão. Se o cara pedir, eu digo, toma, leva. Ele não vai parar para ler, para ver se está funcionando ou não, né? A gente está assim, aí você vai liberar arma para a população, gente. Criança morrendo em acidente com arma dentro de casa, porque o pai é CAC. Como aconteceu, o pai CAC, colecionador, na hora que ele estava tirando as armas do cofre, ele esqueceu que ele tinha guardado no cofre uma arma carregada. Na hora que ele tirou do cofre e botou em cima da mesa, se distraiu. Ele tinha 2 filhos gêmeos, de 5 anos. Um deles chegou perto do pai, puxou a arma, disparou, matou o outro. E estavam dentro do cofre. Arma está dentro do cofre. Mas você se distraiu e guardou lá armada. E quantas aí, né? Aconteceu há pouco tempo, o garoto pegou a arma do pai, que é CAC também, foi para a escola e matou lá 2, 3, 4 na escola, aqui no Brasil. Há pouco tempo aí, acho que foi em Minas Gerais, sei lá. Foi semana passada. Então, gente, arma nunca foi boa conselheira. Nunca foi boa conselheira. Se a história de você ter arma dentro de casa para se defender, você vai... É como disse Jesus, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. E às vezes a pessoa vai ser a própria vítima, né? A própria vítima. Quantos policiais morrem? É o trabalho dele, ele tem que andar armado. Mas se o policial pega ele armado, além de roubar a arma dele, mata. A gente sabe disso, o número de policiais que morrem. Então, gente, pelo amor de Deus. E a caça, liberar a caça no Brasil para matar os animais selvagens. A onça, o lobo-guará, o porco do mato, a jaguatirica, com prazer disso. Por trás disso estão essas grandes empresas de arma. Elas querem que isso passe. Por quê? Porque elas vão poder vender o produto delas. Elas fabricam armas. E se você fabrica um produto, você quer cliente para o seu produto. De uma certa forma, essa visão foi até boa na época da escravidão do Brasil. Lembra da lei? Acho que a lei Eusébio de Queiroz. Acho que é essa, Eusébio de Queiroz, que acabou com o transporte, o tráfico negreiro, não foi, Eusébio de Queiroz? Não sei se vocês estão lembrados. Eu acho que foi. A Inglaterra era um país comercial. Ela não tinha mais escravos. Ela queria vender produtos. Só que os países que tinham escravos, os escravos não compravam produto porque não tinham dinheiro. Então ela faz um lobby para acabar com o tráfico negreiro, para poder ir diminuindo o número de escravos. Por quê? Qual é o interesse dela? Ter mais pessoas com dinheiro. E aí o escravo, tendo um salário, ele podia comprar a sua roupa e a sua comida. Por isso que ela foi o interesse dela. O interesse comercial. Vamos acabar com essa história de escravidão. Eu quero cliente. Quer dizer, um desejo materialista, mas que acabou fazendo bem, porque ela foi pressionando, né? Pressionando os países escravocratas, como o Brasil. Porque o interesse dela era
aumentar o seu número de clientes. Escravo não compra, mas trabalhador compra. Então, uma ideia comercial acabou facilitando. Então, essas grandes empresas estão por trás de tudo isso. A indústria do petróleo, a indústria disso, a indústria daquilo. Gente, é realmente a avareza feroz. Essas grandes corporações. Fora aí da indústria médica, né? A gente sabe, né? Dos grandes laboratórios de remédio, que já descobriram até a cura de certas doenças, mas que não permitem que isso saia para continuarem vendendo remédios para tratar de certas doenças. Porque quanto mais essa doença se esticar, mais eu estou dando remédio para eles. Se eu apostar na cura, aqueles remédios que curavam aquela doença vão para o lixo. E eu quero continuar vendendo o meu remédio. Então tem tudo isso, né, gente? Tem tudo isso. Então nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, tá? Que nós temos agora a nossa irradiação, que há 10 minutinhos nós começamos a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados. Então agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui refletindo sobre esses temas muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Que a gente possa buscar, acima de tudo, aplicar esses conhecimentos na nossa vida para que a gente possa melhorar a cada dia. Então, meus irmãos, um bom fim de semana para vocês, né? Lembrando do nosso seminário domingo, 10 horas, mas amanhã estaremos de volta aqui às 4h15 para estudar Paulo de Tarso e as leis morais. Um beijão para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.